Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a Caixa Seguridade, pessoal, uma empresa bastante falada pelo mercado, e vamos falar aí se a empresa segue barata no médio a longo prazo, porque é uma empresa que se consolidou muito aí no setor de seguros e também para quem quer receber dividendos da empresa. Vamos discutir vários aspectos aí que podem fazer com que a empresa ainda tenha aí uma perenidade ao longo dos anos. Mas antes de iniciar esse vídeo, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos atingindo quase 900 inscritos aí no canal, pessoal. Fico muito feliz aqui com este número. E não se esqueçam aí de ativar o sininho, compartilharem e deixarem nos comentários sugestões de vídeos aí que vocês queiram nesse canal. Bom, iniciando aqui, vale ressaltar que a Caixa Seguridade não é uma das ações aqui que compõe minha carteira, tá? Hoje eu estou concentrado apenas em bancos, né? E geralmente o setor de seguros, né, não está aí dentro da minha carteira ainda. E hoje minha carteira está totalmente concentrada apenas no Banco do Brasil e na BR Partners, tá? Portanto, eu queria sim colocar a Caixa Seguridade na minha carteira, mas não acho que a empresa está num patamar de preço tão razoável agora para a entrada dela na minha carteira, tá? E é o que eu falo para muitas pessoas aqui no meu canal, que me enviam no particular. Na Bolsa Brasileira existem excelentes empresas, tanto no setor financeiro, no setor de energia, no setor de saneamento, de seguros, no de papel. O problema é o preço, tá? O preço dessas empresas acabam não ficando todos atrativos e acabamos ficando com poucas e que estão baratas, tá? Mas comentando aqui sobre a Caixa Seguridade, pessoal, ela é uma empresa que foi constituída em 21 de maio de 2015, tá? Diretamente com a subsidiária da Caixa, com o objetivo de consolidar sob uma única sociedade todas as atividades aí no ramo de seguros, capitalização, previdência complementar e outros, tá? Vale ressaltar que a Caixa Seguridade concluiu seu IPO na B3 e passou a ser listada no novo segmento, no novo mercado. A companhia fez o IPO a princípio em 29 de abril de 2021, tá? E se observarmos aqui no gráfico, perceba que nos últimos 5 anos, desde a época do seu IPO, hoje as ações subiram fortemente, até acima do seu IPO, tá? Claro, a empresa foi aqui precificada no mercado por um preço de mais ou menos R$10, depois as ações caíram para 6 e agora estamos aí com esse preço de R$16,35. E se colocarmos numa ótica basicamente de 12 meses, a ação já se valoriza mais de 57%, tá? Tirando com a cotação padrão, temos uma alta ainda mais relevante, de 60% aí nas ações. Portanto, muitas pessoas devem estar se perguntando o porquê que aconteceu essa alta tão robusta. Pessoal, isso é simples, devido aos resultados da empresa, tá? Para quem não sabe aqui, a Caixa Seguridade é uma empresa que é líder em seguro habitacional, tá? Que é seguros aí, programas como Minha Casa Minha Vida, né? Que visa aí em basicamente seguro de habitacional. O próprio nome sugere aí, né? Seguro para habitantes, ou seja, populacional. A empresa também aqui tem residencial e prestamista, portanto, grande parte da sua receita está atrelado em seguro habitacional, enquanto a Porto Seguro Automotivo e a BB Seguridade está aí em seguro rural, tá? Então, realmente aqui, mesmo que essas 3 seguradoras operem aqui no país, elas são totalmente distintas, tá? Tem aí setores basicamente totalmente diferentes, tá? Perceba que a companhia teve desempenho superior, cresceu 10% em habitacional, 18% em residencial, 11,2% em prestamista e cresceu aqui em assistência, previdência e consórcio. Então, realmente uma empresa bem diferente aqui no ramo, tá? Cresceu 7,1% na sua receita operacional e o lucro líquido saltou 1,9% na ótica semestral. Basicamente, a empresa cita aqui que essa queda que teve no lucro líquido no trimestre de 2024 se refere a eventos não recorrentes aí do Rio Grande do Sul. Fora esses incidentes do Rio Grande do Sul, que é algo pontual em diversas empresas, tá? Afinal de contas, esse evento climático afetou o país inteiro. Basicamente, o lucro líquido seria normalizado, desconsiderando o efeito dos eventos extraordinários de aviso de sinistros, o lucro líquido seria 928 milhões, o que seria superior aí em 12,8% em relação ao segundo TRI. Então, basicamente, o mercado acabou nem dando tanta bola para isso, até porque as ações continuam altistas no mercado, com uma alta de 13%, porque o mercado sabe, ele não é bobo, de que é um resultado não recorrente, tá?
basicamente devido a efeito de sinistros. E o ROI foi de 59,7% e a empresa cita que se não houvesse esses eventos do Rio Grande do Sul, ela teria um ROI de 61,6%, muito superior ao ROI que podemos vislumbrar aí agora, tá? E aí a empresa cita que 53% aqui das suas receitas foi devido a participações e distribuição desse seguro em todo o Distrito Federal, tá? O lucro líquido gerencial normalizado, a empresa cita um aumento de 12,8%, tá? Muito bom isso aqui também. E basicamente aqui podemos ter mais aqui uma visão dos negócios da Caixa Seguridade, tá? Perceba que ela cresceu em prêmios emitidos em mais de 8,6%. E vale ressaltar que uma seguradora é um setor, o setor de seguros em geral, é um setor baixo penetrado aqui no Brasil. E ele ganha em duas formas, tá? Tanto na alta da taxa Selic como na baixa da mesma. Por quê? Na alta da Selic, as empresas de seguros aplicam seus recursos na renda fixa e conseguem uma taxa muito mais elevada no mercado, conseguem fazer com que seu dinheiro renda a taxas interessantes no mercado de dívida, né? Enquanto quando há uma queda na taxa Selic, tá? Geralmente tende a render menos o valor investido, portanto a empresa ganha aí com vendas de prêmios emitidos, venda de seguros, tá? Então aí barateia o crédito para as empresas realizarem financiamentos. Então basicamente nos dois cenários a seguradora e os bancos acabam se beneficiando. Por isso que aqui no Brasil é um setor com bastante barreira de entrada e ainda baixo penetrado, tá? Perceba que em seguro habitacional ela tem aqui uma boa participação, seguro de vida, prestamista, residencial e outros, com maior participação em todos eles para seguro habitacional, tá? A sinistralidade teve esse aumento, portanto, a Caixa Seguridade cita que a sinistralidade sem os eventos do Rio Grande do Sul seria de basicamente 24,2%, que seria totalmente natural, tá? Um aumento aí totalmente natural aí na empresa. A margem operacional teve uma caída, teve um decréscimo devido mais uma vez a esses cenários não recorrentes aí do Rio Grande do Sul, né? Portanto, acredito que a empresa continua com margens, né, muito boas, gerando lucro líquido, EBITDA muito bom, e perceba que em todas as seus respectivos negócios, a empresa andou crescendo de uma maneira bem expressiva, tá? Bom, pessoal, agora partindo aqui um pouco, fora também receitas com corretagens, tá? Que a empresa também ganhou, um acréscimo de 14,0% e esse crescimento na margem operacional de 14,2%, tá? E prêmios por seguros também representam um grande market share aí da Caixa Seguridade, perdão, aqui, tá? Despesas administrativas houve sim um leve aumento devido principalmente a esses efeitos não recorrentes, mas, como eu cito para vocês, a empresa continua muito sólida, gerando bons resultados e o lucro líquido ainda continua um patamar muito saudável, mesmo com os eventos aí do Rio Grande do Sul, tá? Agora, partindo aqui um pouco para a análise de múltiplos da empresa, tá? Saímos um pouco aí da questão qualitativa, entramos aqui um pouco na quantitativa. Hoje não acho que é uma empresa muito barata, sim, acho que é uma empresa excelente, tá? Sim, teria na minha carteira com certeza, nada é recomendação de compra ou de venda, mas acho que é uma empresa que não está tão barata, negociando a 13,8 vezes lucro, tá? Se a gente aplicar aqui o inverso do PL, 1 dividido por 13,81, basicamente se nesses preços a Caixa Seguridade pagasse 100% de payout, ela pagaria 97,2% de yield, tá? A Caixa Seguridade detém uma política de pagar 90% de lucro, tá? Então, realmente é um lucro aqui muito elevado, com um payout muito bom que a empresa possui, né? Então, se a gente multiplicar aqui por 90%, temos um dividend yield de 6,5%, tá? Claro, o seu yield pode ser muito maior que esse. Se você tem Caixa Seguridade a 13, 11 reais, seu yield é muito superior. Até porque se a gente pegar aqui no Status Invest, tá? Colocar aqui CXSE3, o último dividendo que a companhia pagou para o exercício de 2023, colocando a ótica anual, perceba aqui que chegou a 1,01 por ação. E para 2024 a empresa já pagou aqui, né, se a gente verificar, só apagando essa parte aqui, de basicamente R$1,07 reais. Então se a gente colocar aqui 1,01, né, para ser baseado no exercício anterior, se você tem um preço médio aí na empresa de basicamente aí, sei lá, que seja 11 reais, você tem aí um dividend yield on cost de 9,1%. Então, realmente aqui, bem diferenciado, tá, pessoal? Muito diferenciado, porque o yield on cost desse investidor chega a ser muito expressivo, tá? Então, basicamente, você está tendo uma boa rentabilidade, tanto de valorização, quanto de yield aí na empresa, tá? Então, voltando aqui para os múltiplos, não acho uma empresa barata nesses preços atuais, principalmente por essa relação preço-lucro. Eu começaria a achar Caixa Seguridade interessante se baseando no critério de preço-teto, tá?
Se a gente colocar aqui 1,01 dividido por 9%, basicamente abaixo dos 11, mas aqui para não ser tão pessimista, abaixo dos 13, 12, já ficaria um preço interessante para começar a montar posição, tá? Para mim, minha estratégia pessoal. Posso estar totalmente errado, a empresa pode continuar reportando topo de lucros, tá? Que eu acredito que vai ocorrer, mas eu não vou aqui correr esse risco de pagar um preço tão alto, até porque se a gente colocar aqui pares do setor, pares setoriais, hoje BB Seguridade negocia a múltiplos basicamente bem mais depreciados do que Caixa, a 8,77 vezes lucro, fora que a empresa está pagando um yield muito superior, tá? Um yield pelo menos um pouco superior, até 2% aí superior, tá? Então, Caixa Seguridade nesses preços, eu preferiria a BB Seguridade. Mas o mercado, o ânimo do mercado pode mudar. Já teve momentos que a Caixa Seguridade já esteve sim mais barata. Se a gente colocar a BB Seguridade aqui, BBSE3, basicamente hoje a empresa pagou ao todo na ótica anual, tá? Basicamente aí, se a gente observar, é 3,48 por ação. Se esse provento se replicar aí no próximo ano, que pode até ser crescente, mas para garantir, vamos supor que o lucro líquido da empresa se lateralize, tá? Sem um possível crescimento, 13,48 dividido por 0,9, até porque é uma estatal, temos aí 38,66 de preço teto, que ainda nesses preços, mesmo após essa alta de BB Seguridade, temos margem, tá? Se a gente dividir aqui por 36,59, temos aí uma margem de 5%, tá? O mercado projeta um yield mais alto de 4,12, então se a gente dividir aqui por um preço teto de 9, temos ainda 45 de preço teto, mas aqui eu já estaria sendo bem otimista, mas por múltiplos menores, né? Por a empresa estar aí com a mesma tecnicamente qualidade, se a gente observar o ROI da BB Seguridade, gira em torno de 83%, enquanto da Caixa, né? Se a gente pegar aqui CXSE3, o ROI é um pouco menor, né? O ROI da Caixa Seguridade hoje, até porque a BB Seguridade já tem mais histórico, é basicamente de 27%. Então, considerando a questão de preço, hoje eu prefiro o BB Seguridade. Hoje, mas o cenário pode mudar. Se Caixa Seguridade voltasse aqui para esse patamar de 13, 12 reais, eu poderia muito bem preferir a Caixa, né? Até porque é uma empresa aí que acredito que também tem potencial, mas eu particularmente gosto das duas, e gosto aí as duas na carteira, só o preço agora que não está ajudando muito. Se fosse para encaixar alguma do setor de seguros, eu ficaria com a BB Seguridade, e com uma posição um pouquinho menor, nada é recomendação de compra ou de venda, tá? Vale ressaltar aqui para vocês com a Porto Seguro, até porque a Porto Seguro hoje, mesmo que ela não pague dividendos tão altos, ela ainda negocia a um múltiplo até que baixo, de 8,97 vezes lucro, tá? Portanto, a única que eu ficaria aqui do setor de verdade neste momento é a BB Seguridade atualmente, tá? Caixa Seguridade, só se realmente baixasse um pouco mais aí o preço, ok? Mesmo assim, o mercado projeta boas perspectivas para a empresa, tá? Se a gente vir aqui no Microsoft Start Money, que é um site que eu gosto de analisar muito, os analistas ainda seguem com uma recomendação de compra para a empresa e prevêem um upside aí de basicamente 13%. Então, mesmo após toda essa alta, os analistas ainda seguem otimista para a empresa e ainda prevêem um cenário de pagamento de dividendos para os próximos anos até que expressivo, tá? Pegando aqui a notícia da Caixa Seguridade, perceba que ela entra no Ibovespa a partir dessa segunda e as ações, por já ter sonado uma empresa mais líquida, o mais histórico, maior pagamento de dividendos, basicamente a empresa acabou entrando no principal índice acionário na Bolsa de Valores. Ela vai passar a figurar o Ibovespa já na segunda, que já passou o dia, tá? Segunda aí já passou, ela passou a figurar o Ibovespa aí no dia 4 de setembro. Hoje estamos no dia 6 de setembro aí, tá? Realmente aqui a Caixa Seguridade entrou no maior índice acionário, pelo menos o índice de referência, tá? Aqui na nossa bolsa, que é o Ibovespa, tá? Analisando aqui um pouco o Ibovespa, perceba que o fluxo de capital estrangeiro segue positivo aqui no índice, tá? Pelo menos aí para as ações brasileiras em geral. É até por isso que o Ibovespa acumula uma alta, se a gente colocar aqui o Ibovespa, tá? Acumula uma alta expressiva nos últimos dias, tá? Na ótica mensal, ele sobe mais de 8% aí. Então, realmente aqui o índice subiu, se apreciou bastante, tá? Principalmente devido a todo esse cenário aí que tivemos de entrada de capital estrangeiro na bolsa. Até por isso que o dólar comercial acabou recuando, né? O dólar acabou recuando aí para uns 5,60, né? E com uma leve queda aí na bolsa brasileira. O dólar só não caiu mais devido a cenários fiscais aqui no Brasil, mas a bolsa segue altista, pelo menos por enquanto, e ainda não tem pretensões de correção, né? Teve sim uma leve correção hoje aqui, mas foi realização de lucros, até porque nada sobe em linha reta. Realmente aí mesmo engatando uma tendência de alta, o Ibovespa pode subir caindo, até mesmo as ações acontece isso, né? E se olharmos aqui a nossa carteira com essa alta, Banco do Brasil sobe mais de 20% desde meu preço médio,
E até BR Partners aqui, que é uma small cap que não está no índice, sobe 2,75%, tá? Eu, particularmente, é legal, tá, ver o patrimônio se valorizando, mas nós, investidores de longo prazo, queremos uma estratégia de dividendos, gostamos de acumular ações baratas, né? E esse cenário não fica tão favorável para nós. Portanto, acredito que Banco do Brasil ainda segue descontado, BR Partners, empresa do setor de seguros. Os únicos setores que eu estou um pouco distante agora, principalmente devido ao preço, é o setor de energia, né? Mas acredito que aparecendo oportunidades eu posso ir encaixando sim essas empresas ao longo do tempo na minha carteira. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo e fiquem com Deus, pessoal. Até um próximo vídeo e fui!